A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui para trazer a lição de número 4 de jovens. Hoje nós vamos estudar: quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Então, uma lição bastante importante. São disciplinas, muito importantes para a vida do crente, que infelizmente está sendo deixada de lado. E por falar, em oração e jejum, eu quero aqui apresentar o meu livro, que foi lançado esse mês passado, que é o Jejum Bíblico, o Jejum que Funciona. Com certeza esse livro, se adquirir esse livro, vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? O Jejum que Funciona. E o jejum funciona. Jesus disse que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. E todos aqueles homens de Deus do Velho e Novo Testamento que estiveram na linha de frente lá e jejuaram e oraram. Jesus também teve uma vida de jejum, Não precisa a Bíblia falar mais nada de jejum. Só em Jesus ter jejuado, para mim já é um exemplo muito grande. Eu jejuaria com tranquilidade. Então isso aqui vai te ensinar o jejum do começo ao fim. Vai ser uma bênção. É um livro de 130 páginas mais ou menos. E você adquirindo esse livro, você está adquirindo um livro que vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Agora, como você consegue ele? Bem, eu vou deixar aí na descrição do nosso vídeo o meu zap, tá? Aí você pode se comunicar comigo, tá bom? O correio entrega esse livro aqui em qualquer lugar do Brasil por R$7, certo? Tem até mais barato, mas para ficar mais garantido, tá? Então, esse livro está R$ 26,90. Então, com 7 dá R$ 33,90. Vai ser quanto vai custar esse livro para você. Você pode me pagar pelo Pix, pela conta da Caixa ou outro meio mais viável para você, tá bom? Então, se desejar esse livro, você se comunica comigo pelo meu zap na descrição. Tem o Instagram, tem também o Facebook, Messenger. Você se comunica comigo ou você fala ou pelo telefone. Então você pode acertar ele pelo Pix ou pela conta ou pelo meio mais viável para você, tá bom? Então, Deus te abençoe. E também, você não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, nos ajuda aí a divulgar o canal, tá bom? E nosso canal sendo monetizado, se você assistir os anúncios, você nos ajuda, tá bom? E vai ser bênção para nós. Se você quiser ver todos os vídeos que eu tenho quase 500, você pode clicar em cima da minha foto ou em cima do nome do canal, aí vai abrir todos os vídeos que você quiser ver, porque não tem só vídeo da escola dominical, tem outros temas muito importantes para a sua vida espiritual, tá bom? Então, Deus te abençoe, tamo junto, fica conosco aí até o final, é uma honra ter você conosco. Bem, quem segue a Cristo cultiva a prática do jejum e da oração. Bem, o texto áureo diz aqui: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. O resumo da lição aqui é: ore e jejue, até o seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem de Deus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. Ok? Então, vamos ver aqui o nosso objetivo: afirmar que a oração é um termômetro da espiritualidade. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Quando há muita oração, mas com sinceridade, de acordo com a palavra de Deus, então, logicamente, você vai ter o poder de Deus na sua vida para realizar. A pessoa que não ora, não jejua, não quer saber de nada, ele vai viver de acordo com o padrão que ele escolheu, Então, ele não vai ter vitórias espirituais. Então, a gente precisa entender que o mundo hoje está mergulhado no pecado, entendeu? E os crentes estão enfraquecidos, às vezes pela falta de oração, falta de jejum, falta de leitura da palavra de Deus. Isso faz falta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, entendeu? Então nós precisamos se alimentar da palavra de Deus, ter força para orar e jejuar. É isso aí que Deus nos ensina. Então nós vivemos numa vida materialista, muito difícil da gente entrar para o mundo espiritual, mas é preciso, porque senão a gente vai viver como ímpio,
como incrédulo, mesmo não fazendo coisa errada, mas também não fazendo a coisa certa. Porque o que a gente entende nessa lição é que a gente não tem só que deixar de fazer as coisas erradas. Nós temos que entender que as coisas certas têm que ser feitas. Entendeu? Não adianta eu não fazer as coisas erradas, mas negligenciar as boas. Entendeu? Tem coisa que eu tenho que fazer. Se eu tenho que orar, eu tenho que orar. Eu não faço nada errado. Eu sou aquele crente que estou todo dia na igreja, mas não faço nada errado. Mas não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Entendeu? Está vivendo como um religioso. O que a Bíblia quer, Deus quer, é que nós não venhamos a fazer as coisas com religiosidade, sem vida. Aquela coisa formal. Está entendendo? Dogmas, seguindo ele. Não. O cristianismo é coisa viva. Nós temos que sentir Deus na nossa vida. Não vivemos de emoção, pela fé. Mas pela fé, ela vem acompanhando de coisas boas. Entendeu? Número 1 aqui, o coração, a oração como termômetro da espiritualidade. Então a oração é uma prática da sinceridade. Nós oramos com sinceridade no coração, porque se não houver sinceridade, não adianta orar, né? Então, afastar a oração de toda prática religiosa vazia é o dever de todo crente, entendeu? Ele tem que ter esse pensamento. Já no início do seu ministério, Jesus falava a respeito da hipocrisia de muitas pessoas, né, que se dedicavam à oração. Então, a oração que Deus quer da gente é uma sinceridade, é uma coisa que vem de dentro, é o coração, entendeu? Tinha muita gente que orava no tempo de Jesus? Tinha, mas não tinha sinceridade. Era uma oração hipócrita, para chamar a atenção. Era religiosidade pura, misturada com hipocrisia, fingimento, mentira. A pessoa fingia que era, mas não era. Entendeu? Não adianta eu fazer uma oração bonita da boca para fora, que não passa nem do teto. Deus quer sinceridade, né? Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo coração. Entendeu? Nós não vamos ficar orando, fazendo longas orações, mostrando religiosidade. Que o Espírito Santo não está nesse negócio não. Entendeu? Então a gente precisa entender que aqueles tipos de fariseu que existia naquela época, existe hoje também. Não se iluda com oração bonita não. Entendeu? Tudo tem que ter resultado. Se não tem resultado, é só para aparecer, sai fora. Isso contagia, tá? Então, a gente precisa entender isso. Pessoas que não oram em tempo algum, certo? Mas se apresentam nas redes sociais, né? Como se fossem os discípulos mais piedosos de Cristo. O autor traz isso aqui. Tem pessoas que não oram, não jejua, não lê a Bíblia, mas na rede social se apresenta como o cara, ou a cara, sei lá. Entendeu? Então, a piedade ela não pode ser falsa. Temos que ter piedade, mas ser piedoso, ser um cristão de verdade, não fingido. Entendeu? Então, por que nós estamos falando isso? Porque Jesus, querido, ele enfrentou essa situação. Às vezes a gente olha todo mundo assim. Não estou falando para julgar as pessoas. Nós não temos que julgar. Pelo fruto se conhece a árvore. Entendeu? Mas não pense que isso era só no tempo de Jesus. Não, hoje o que mais tem é isso. Tem aparência de piedade, mas nega na sua eficácia. Não engole tudo. Entendeu? Então faz a tua parte. Seja sincero com Deus. Busca o Senhor. Quando o Espírito tocar para jejuar, jejua. É assim que funciona. É você e Deus, na tua sinceridade, com a palavra na mão. Escondi a tua palavra onde? No coração, para não pecar contra ti. Entendeu? Então, nós temos que entender o seguinte. Nós temos o nosso coração imundo, que precisa ser limpo. Temos um coração duro, que precisa ser quebrantado. Está entendendo? É isso que a gente tem que entender. É urgente que, como seguidores do Nazareno, rompamos com toda a prática teatral. Orar não é um teatro. Ser crente não é ser um ator. Tem que ser original. Por isso que Jesus falou para Nicodemo, aquele que não nascer de novo
aquele que não for uma nova criatura não pode ver o reino do céu. Entendeu? De jeito nenhum. Então, ele quer transformar a nossa alma inquieta e colocar uma bonança dentro de nós. Entendeu? Então, enquanto alguns erroneamente continuam fazendo as orações um espetáculo, entendeu? A humanidade continua distante do Criador. Tem que ter sinceridade na oração. Tá? Eu tenho muito medo de oração em público, porque às vezes a gente vai orar em público, quer trazer aquele impacto, trazer aquela oração eloquente, entendeu? Com aparência de poder. E Deus não está nem aí, ó. Está nem aí. Então, as orações em público, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não mostrar que é um grande orador. Não orador pregador, mas um grande homem de oração, uma grande mulher de oração. Está entendendo? Muito cuidado. Eu não estou dizendo que orações eloquentes vai por esse caminho, mas a gente deve vigiar nessa parte. Não querer mostrar uma coisa que na verdade não está aqui dentro. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Então, não se preocupe com os outros. Vão pensar enquanto você ora. Dê preferência que os outros nem vejam ou não saibam a sua própria prática de oração. Entendeu? Então, seja verdadeiro, pleno diante daquele que conhece a gente sem máscara. Às vezes a gente coloca uma máscarazinha para parecer uma coisa que não é, mas Deus não deu e vê. Entendeu? Número 2 aqui, a oração é um convite a seguir a Jesus, entendeu? Então, testemunhamos um tempo tão difícil que na prática da oração as pessoas querem estabelecer conflitos, atitudes cheias de inveja. Então, quando a gente vai orar, se tem uma coisa que não tem, que está dentro de nós, é a obra da carne. Está entendendo? Então, a gente precisa entender que se temos raiva, se você tem raiva, mágoa, ressentimento, falta de perdão, tem que consertar isso primeiro, para depois orar. Entendeu? Deus não aceita. Quem não perdoa não é perdoado. Entendeu? Deus não ouve a oração de um ressentido, cheio de raiva, cheio de ódio, um ciumento, um invejoso, cheio de inveja, querendo até destruir o irmão. Vai orar, tem que se arrepender primeiro. Entendeu? O nosso coração é como um depósito. A gente pode botar coisa boa e coisa ruim. E com ódio, com revolta, com falta de perdão, com inveja, com ciúme, nós não vamos ter, né, as nossas orações respondidas. Entendeu? Então é preciso ter. E outra é incredulidade, né? Você orar e crer que Deus não vai te atender, isso é incredulidade. Eu orei, eu sei lá se Deus vai atender, já perdeu a bênção. Tem que orar com fé. Tudo que pedir crendo, recebe. Está entendendo? Tem que crer. A falta de fé é que tem atrapalhado muitas orações. Então ore mais, negocie menos. O que o autor quer dizer aqui? A oração é o quebrantamento e não uma queda de braço. Não devemos imaginar que precisamos ganhar Deus no cansaço. Por exemplo, poxa, Deus não ouve minha oração, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar 20 horas, vou orar 24 horas. Deus vai ter que... Não, meu filho, Deus não ganha... vou ganhar Deus no cansaço? Não vai mesmo. Às vezes com 2 minutos de oração, quebrantado, humilde, entendeu? Deus ouve a nossa oração. Até antes de você pedir, Deus já está agindo. Tá entendendo? Então tem certas coisas que a gente tem que consertar. A Bíblia manda perseverar em oração e não há nada contra longas orações. O próprio Cristo passou uma noite em oração para escolher os seus apóstolos. Entendeu? E ele levantava as mãos, ainda escuro, Jesus já estava orando. As pessoas iam procurar Jesus na cama, já tinha levantado há muito tempo, já estava orando lá no monte, sozinho, de madrugada, ainda escuro. Então, a oração longa, Deus não é contra. Deus está falando de uma oração longa e sincera. Não tem sinceridade e está querendo obrigar Deus a fazer alguma coisa. Não. Isso aí não funciona dessa maneira. Entendeu? Pois, mas eu sou um cara muito bonzinho, faço muita bondade,
eu estou na igreja todo dia. Não é mérito, não pensa que tu vai ganhar Deus nos seus méritos, não. A Bíblia diz que as nossas boas obras são como trapo de imundícia. Então, as nossas boas obras, elas geram para nós bênção. Entendeu? Mas não é para convencer Deus que eu sou bonzinho, que eu mereço. Nunca vá orar achando que você merece alguma coisa. Vá buscar a Deus por misericórdia. Senhor, eu estou precisando da tua presença, eu preciso de ti, me ajuda. Se humilha. A Bíblia diz humilhai-vos. Lembra daquele fariseu que nós vamos ver mais à frente? Eu não sou como os demais homens, eu jejuo, eu dou esmola, eu dou dízimo, eu sou isso e sou aquilo, então eu mereço. Não, foi embora, não recebeu nada. Então, meu querido, não busca nada por merecimento, busca por misericórdia. Eu não mereço, Senhor, mas Tu é Deus de misericórdia, Tu vai me abençoar. Entendeu? Porque eu reconheço meus erros, reconheço meus pecados, me conserto diante de Ti, quebranto meu coração, e Tu é Deus na minha vida, me perdoa, me purifica, me santifica. É isso que Deus quer da gente. Negócio de muita lenga-lenga com Deus. Não, porque eu sou o cara, tu é um cara de pau. Se entrar por esse caminho. Tá entendendo? Seja humilde. Vamos lá. Tudo é graça, tudo é por amor. Tudo que Deus dá a gente, querido, é por compaixão. Não acha que você mereça alguma coisa de Deus, que não merece. Deus dá por compaixão. Certo? 3 aqui. 2. Aprendendo a orar com Jesus. Bem, nós vamos ver aqui, o autor aqui traz com o significado principal do Pai Nosso. Não somos contra a pessoa ficar recitando o Pai Nosso, mas não é a finalidade dessa oração, ficar recitando o Pai Nosso. Não é pecado, não é contra, e você pode fazer isso. Antes de você orar, você pode, né, recitar o Pai Nosso quantas vezes você quiser, certo? Mas não é essa a finalidade do Pai Nosso, e você não vai ter nenhuma oração atendida só recitando o Pai Nosso, entendeu? Ali está ensinando coisas importantes a respeito da oração. Vamos orar a quem? Ao Pai, certo? Que Pai? O nosso Pai. A oração é dirigida ao Pai. Então Jesus ensina muitos princípios importantes aqui na oração do Pai Nosso. Tá? Então, o próprio Cristo ensinou, né? Porque se você ficar só recitando o Pai Nosso, é uma oração mecânica, uma coisa que é uma vã repetição, me perdoe, entendeu? Jesus falou, não é pelo muito falar, vou recitar o Pai Nosso 100 vezes, vai perder teu tempo, melhor tu abrir teu coração. A Bíblia diz o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições, os seus pedidos, sejam tudo conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica. Porque você ficar repetindo o Pai Nosso 100 vezes, o que vai adiantar para você? A Bíblia manda você lançar sobre ele, entendeu? Não andar ansioso. Mas Deus quer conhecer, Ele conhece os teus problemas, mas Ele quer conhecer pela tua própria boca. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e no tempo oportuno Ele te exaltará. Mas tem que abrir o coração, nós temos que contar para Deus o que está dentro de nós. Isso que é a oração que Deus quer da gente, dos crentes. Entendeu? Então, essa oração mecânica, de repetição, de que Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a vontade aqui da terra como no céu, blá, 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 blá. Isso aí não vai resolver teu problema não, entendeu? Não é pecado, mas é perda de tempo, entendeu? Então a gente deve deixar essas repetições para lá e falar com Deus, abrir o nosso coração, entendeu? Então esse é o lugar. Esse negócio também de lugar, não, a oração para mim tem que ser a da madrugada, das 3 horas. Eu oro às vezes 3 horas da manhã, às vezes eu tiro às vezes um mês para orar, acordar às 3 para orar. É muito bom. Mas Deus não atende as minhas orações só às 3. Tem pessoa que idolatrou às 3 horas da manhã. A fila é menor e é ali que... Não, Deus não precisa de fila não. Entendeu? Então, Deus, ele não está preocupado com o horário que você vai orar. Entendeu? Eu gosto muito de orar no monte também.
Mas Deus só atende a oração do monte? Que bobeira é essa? Deus não está preocupado com o lugar que tu ora. Deus não está preocupado com a hora que tu ora. Deus não está preocupado com a quantidade de oração, de tempo. Não, hoje eu orei 3 horas, deixa eu anotar aqui. Ontem eu orei 2 horas, bem, já orei 5 horas, já mereço alguma coisa. Não é por aí. Querido, abre teu coração com Deus, quebranta. Entendeu? Jesus falou, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, deixa tudo para trás, ou seja, procura um lugar secreto para abrir o teu coração com Deus. Às vezes você está atribulado, preocupado, as coisas não estão dando certo. Procura um lugarzinho secreto, você e Deus. Deus é teu psicólogo. Conta para Deus o que você está sentindo, o que está acontecendo. Abre teu coração com Ele, que aí Ele vai falar no teu coração. Entendeu? Às vezes você está precisando de alguns momentos a sós com Deus, para você abrir o coração, falar o que sente, o que está passando. É isso que Deus quer. Entendeu? Não tem mistério na oração. Tem que ter o quê? Desejo de se humilhar. Não vai com arrogância para Deus. Ah, Senhor, eu já estou há tanto tempo orando. Nada disso. Vigia. Entendeu? Então, Deus não está preocupado com o lugar que você ora, com a forma que você ora, com o horário. Isso é detalhe, gente. Deus não está preocupado se você está orando sentado. Tem pessoas que Deus só atende a oração de olho fechado. Se ele abrir o olho, Deus não atende mais. Deus só atende a oração se for de joelho. De joelho é melhor, é bom. Tem hora que eu tive um problema no joelho, não estou podendo me ajoelhar. Mas é muito bom, às vezes você sente aquela vontade de se humilhar, você bota até a cara no chão. Mas aí Deus só atende essa oração. Se você orar em pé, Deus não vai atender a tua oração, não? Se você orar sentado, Deus não vai atender a sua oração. Se você orar em pensamento dentro de um ônibus, de uma condução, no meio dos outros, Deus também não vai atender. Deus não está preocupado com essas coisas, são detalhes que para Deus não importam. Isso é um dogma criado pelo homem. Cuidado com o que você tem aprendido, certo? Não se preocupa com o lugar. Se você puder ter um lugar bom para orar, se você... porque Deus só atende a oração na igreja, tem que ser lá dobrar o joelho no altar. Eu nunca vi isso. A oração é fé. Tudo que pedir, crendo. Não é o lugar, é fé. O justo viverá da fé. Então a oração é uma questão de fé. Não se esqueça disso. Entendeu? Então, como podemos ver, né, nós precisamos entender a vontade de Deus. Abra teu coração para Deus. A oração é isso. Lê o Salmo. Você vê como é que os homens de Deus e as mulheres oravam? O Salmo ensina isso muito bem. Eles choravam nos pés do Senhor, eles abriam o coração. Se ele estava triste, eles falavam, Deus, eu estou triste. Eles não eram mentirosos, nem hipócritas. Não adianta você estar triste e fingir que está alegre. Não deixa a tristeza te dominar. Mas não finja que está. Não vá com fingimento com Deus, não. Não vai para Deus mostrando uma aparência de um crente muito forte e você é fraco. Então, com Deus é diferente. Fala a verdade para Deus. Está triste? Senhor, eu estou triste. Por quê? Por causa disso. Entendendo? Estou na dúvida, estou na incerteza, estou ficando incrédulo. Fala tudo para Deus. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Entendeu? Não fica de bobeira não. Ok? Então, o Pai Nosso como indicativo dos parâmetros de uma vida de oração. É um indicativo, é um parâmetro. Deus ali te dá uma ordem. A oração começa com o Pai Nosso. Nós, como vamos orar, você tem que entender que tu não tem uma pessoa lá no céu indiferente a você, não. Pensa num pai que ama o filho. Então, quando você vai orar, você tem que entender que tu vai orar ao teu Pai. É isso que Jesus está te ensinando. Você vai orar para o teu Pai. Jesus falou, vós que sendo maus, né, sendo Pai, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, lhe dará, né, aquilo que vocês precisam. Então, nós temos um Pai. É isso que Jesus quer ensinar aqui. Um Pai. Jesus quer ensinar que eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, eu não sou perdoado.
entendeu? Perdoai as vossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Então, nós temos que entender o significado do Pai Nosso, entendeu? Vai ser muito melhor do que você ficar falando 100 vezes o Pai Nosso. Pode ter certeza disso. Então, não faz nenhum sentido, querido, orar sem perdoar. Entendeu? A oração e perdão são intrínsecos, simultâneos. Entendeu? Por quê? Porque tudo que a gente conquistou na cruz, Jesus conquistou para a gente só toma posse pelo perdão. Ele nos perdoa, né? Apaga os nossos pecados, esquece, e a gente agora, sendo nova criatura em Cristo Jesus, o padrão é esse, tem que perdoar. Entendeu? Então, não faz sentido nenhum uma pessoa que não perdoa orar, está perdendo tempo. Vai orar sim, para pedir força. Ah, mas foi uma coisa muito grave que me fizeram, eu não consigo perdoar. Vai pedir graça a Deus. Jesus não te perdoou antes de você conhecer Ele, certo? Isso. Então você precisa perdoar as pessoas, perdoando que se é perdoado. Entendeu? Se você não quer perdoar, por quê? Se você vai entrar no céu porque foi perdoado, você é melhor do que alguém? Não. Lógico, tem coisa que é ruim de perdoar, mas tem que perdoar. Eu já tive pessoas que eu encontrei dificuldade para perdoar, mas sabe qual o caminho que eu encontrei? Saiu engasgado, mas eu tenho que dizer a verdade. Eu comecei a orar por essa pessoa. Comecei a orar por ela, e a raiva foi saindo, pronto, voltei ao normal, né? Eu não tenho aquela graça que eu tinha antes com aquela pessoa, né? Com quem age assim. Não adianta, nós somos humanos, né? Mas não tenho mais raiva, né? Você pode não se sentir muito à vontade, né? Porque fica difícil, ainda mais quando a pessoa não te pede perdão. Você perdoou, né, aquele mal, acabou, você agora ora que você não tem mais mágoa nenhuma, mas a pessoa também não pediu perdão, a pessoa também vai vivendo daquele jeito e a gente fica sem graça. Não vai dizer que é aquela coisa, nem sempre é isso, certo? Mas o importante é você não ter mágoa no coração, não ter raiva, não ter inveja, entendeu? Então é isso que Deus quer da gente, tá bom? Então, indo para a parte final aqui, importante aqui a importância do jejum, a naturalidade da adoração. A adoração, ela deve ser natural no sentido que a adoração é espiritual, porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Deus procura adoradores para que o adorem em espírito e em verdade, né? Mas deve ser natural no sentido de ser normal para a gente. Não deve ser um bicho de 7 cabeças adorar a Deus. A adoração a Deus, ela tem que ser uma coisa normal. Entendeu? Não pode ser algo que, como é que eu... Nada. Você está no teu emprego, trabalhando, você adora a Deus em espírito, você pode sentir a presença de Deus, você pode louvar o Senhor baixinho, você é batizado com o Espírito Santo, você pode falar em línguas. Entendeu? Você está adorando a Deus. Você pode recitar um versículo bíblico, você pode cantar um louvorzinho, mesmo que seja baixinho, murmurando ali, falando baixinho, entendeu? Você pode adorar a Deus em pensamento. Às vezes tem crente que está parado assim, daqui a pouco os olhos dele estão cheios de lágrimas. Ele está adorando a Deus, ele está sentindo a presença do Senhor. Está adorando, né? Então, eu não preciso fazer impostação, me entortar, fazer pose para adorar a Deus, não. Deus não é adorado no movimento do corpo, não. Em algumas situações, o corpo até ajuda, mas Deus é adorado no espírito, lá dentro. Deus importa que os adore a Deus em espírito e verdade. O ser humano tem espírito, alma e corpo. Entendeu? Então, a adoração, querida, tem que ser uma coisa normal na nossa vida. Não pode ser um bicho de 7 cabeças, tem que procurar uma posição. Nada, você andando dentro de um ônibus, você num metrô, você numa escola, você estudando, a qualquer momento o Espírito Santo te toca, o Espírito Santo mora em você. Entendeu? Então a adoração, ela é algo normal na vida daquele que nasceu de novo e é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em você?
Então, quando Jesus nos comprou com seu sangue, ele purificou a gente e o Espírito Santo veio habitar. Então, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade em qualquer situação, tá bom? Então, o jejum, ele precisa, né, ser prática normal na nossa vida, que nós precisamos jejuar, certo? Jesus falou, quando jejuarem, não existe uma impostação em cima do jejum, mas o jejum é uma necessidade que o crente sente pelo Espírito de jejuar. Então, o jejum como prática libertadora, o jejuar não é como a gente, meu Deus, eu tenho que jejuar, como é que eu vou fazer? Então, para muita gente, jejum é um sofrimento, mas não é isso, entendeu? Jejuar não é símbolo de opressão, sofrimento, mas um anúncio de gratidão e adoração. Ó, esse livro aqui explica tudo sobre o jejum, tá bom? Vai ser uma bênção se você adquirir ele. Então, mas é um anúncio de gratidão, adoração. Então, quem jejua não quer se martirizar, infligindo sofrimento. Tem jejum das seitas que é para maltratar o corpo, entendeu? Tem jejum dessas seitas que é para, eu explico tudo isso aqui, os vários tipos de jejum, entendeu? Então tem jejum que é para maltratar o corpo não presta, não tem na Bíblia que o corpo não presta, o corpo é bênção, ele é templo do Espírito Santo, temos que cuidar dele. Ai da gente se não fosse o corpo, eu estou aqui porque eu tenho corpo, se eu estivesse doente, meu corpo estava doente, eu não poderia estar aqui, eu tenho que cuidar bem do meu corpo. Então, quem jejua quer se martirizar, não quer se martirizar infligindo sofrimento a si mesmo, entendeu? Então, muita gente tem uma visão errada do jejum. O jejum não é para você sofrer, entendeu? O jejum é um ato de fé. Eu estou jejuando, Jesus jejuou, os grandes homens e mulheres de Deus jejuaram, obteram resposta, entendeu? Então, vigia. O jejum não é para você ficar sofrendo. O jejum é algo que vai te dar vitórias espirituais muito grandes. Eu repito, tem casta de demônio que perturba a vida conjugal das pessoas, perturba as famílias, entendeu? E pode ser uma casta que precisa de você jejuar. Não, nem todo demônio vai sair, precisa de jejuar, mas tem casta que só sai com jejum e oração. Quantas pessoas poderiam estar vivendo bem melhor se tivesse tirado um período de jejum? Entendeu? Ah, mas eu não entendo porque ficar sem comer vai me trazer resposta. Não entenda não. Você entende como é que esse vídeo você está vendo chega na tua casa? Não, mas você não vê? Então, se eu não entender por como que o jejum funciona para Deus, mas eu aceito pela fé. O que eu não entendo na Bíblia, eu aceito pela fé, porque é a ordem de Deus, acabou. Eu não procuro entender tudo. Jesus não falou, em certas ocasiões, o que eu estou fazendo agora, você não pode entender, mas vai entender depois. Entendeu? Por quê? Porque o justo viverá da fé. Acabou. Não estou entendendo, pastor, mas eu estou obedecendo. Obedecer que é bom. Entendeu? Então, assim como o Salvador jejuou, né? E fez jejuando com atitude de confiança, sem dúvida, ele venceu, entendeu? A Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo, e lá ao ser tentado pelo diabo ele jejuou. Está passando tentações terríveis na sua vida? Tira período de jejum, começa a jejuar até meio-dia, depois se você vai se fortalecendo, jejua até as 6 e 24 horas, aí depende, entendeu? Mas começa com um jejum até meio-dia, entendeu? E com água, sem água, aí você vai sentir orientação para isso. Mas jejum, às vezes está faltando na tua vida um jejum. Eu fiquei liberto dos vícios, das drogas, de bebida, de prostituição, com um jejum. Eu aceitei Jesus, Deus falou para mim, jejua. 15 minutos depois de crente, Deus falou, jejua. 1 mês e 15 dias depois eu jejuei, acordei de manhã, fui para a praça, fiquei lá sem comer, sem beber, sentado. Quando levantei de lá, estava liberto, obedeci a Deus. Eu não entendia nada de jejum, mas obedeci. Você não precisa entender. Se Deus mandou, pode fazer. Você não entende agora, mas vai entender depois. Entendeu? Obedece, às vezes o que está faltando na tua vida é um jejum. Certo? Ah, mas é 40 dias? Não, jejum até meio-dia, rapaz.
jejuo até 9 horas. Uma irmã falou para mim, eu estou jejuando até as 9, é onde eu aguento, e Deus me ouviu. Deus não quer quantidade não, querido, Deus quer qualidade. Qualidade vem pela fé, pela confiança em Deus daquilo que você está fazendo. Entendeu? Então, consequências abençoadoras do jejum, certo? Recompensas públicas do jejum secreto. O jejum é secreto, não é? Você jejuou, lava a tua cara, penteia teu cabelo, se você tiver que sair em público. Não fica passando a ideia de que cara é essa? Estou jejuando. Isso é hipocrisia. Penteia teu cabelo, lava seu rosto, fica bonitinho, entendeu? Para não parecer as pessoas que jejuam, mas ao Pai que te vem em secreto, Ele te recompensará. O jejum é para Deus, não é para as pessoas, tá? Ninguém precisa saber que você está jejuando. Se souber, não tem problema. Mas não é para isso, o jejum é para Deus, entendeu? Então, nunca é demais repetir. Jejum não é moeda de negociação espiritual. Se seremos abençoados depois de um momento de dedicação ao Altíssimo. Isso acontecerá porque estaremos mais sensíveis às orientações divinas e seguindo, certamente vamos experimentar o bem do Senhor. Quem oferece ao Redentor o verdadeiro jejum não se preocupa com o que vai receber, pois já está feliz com o que tem. Então, meu querido, às vezes o que está faltando para arrumar a nossa casa, o nosso interior, nos colocar em paz, é um tempo de jejum e oração. Entendeu? E o tempo é você que sabe. Sentiu no coração, vai dormir. Vou começar um jejum. Jantei agora. Muitos não concordam com isso. Começar jejum de barriga cheia? Problema. Ué, qual o problema? Depois ela não vai esvaziar? Eu costumo jejuar assim, 6 horas da tarde eu janto, né? E vou para a igreja. Aí só vou me alimentar no outro dia, às 6 horas da tarde, um jejum de 24 horas. Quando meu organismo sente muita necessidade de água, eu bebo um copo d'água. Deus já me orientou. Tudo é questão de fé. Entendeu? Então, mas eu vou jejuar até às 8 da manhã, vou jejuar de 6 da tarde até às 8 da manhã, até meio-dia. Isso aí é com você e Deus. Agora, tenha fé. Não duvide do teu jejum. Tá bom? Então, jejum e oração. É um pássaro só de 2 asas. Um precisa do outro. Tá bom? Que você, jovem, seja uma bênção aonde você estiver, tá bom? Deus te abençoe. Sentiu vontade de orar? Ora. Sentiu necessidade de jejuar? Jejua. Mas tudo na direção e orientação de Deus. O Senhor te abençoe.